Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Jesus. Nós vamos entrar agora na mensagem da Palavra de Deus. Essa mensagem é forte. Essa mensagem é para quem é espiritual e para quem sabe que está vivendo nesta vida e só está de passagem. Por isso, o Ministério da Comunicação adverte: murmurador, crítico, carnudo, não espiritual, defraudador, todos que não amam a Palavra de Deus, não é obrigado a me ouvir, tanto pelas ondas magnéticas desta emissora de rádio ou online. Você, se quiser, você não precisa ir até o final da mensagem. É só para quem tem compromisso com Deus e sabe que a palavra é a mesma e não mudou. Glórias a Deus. Vamos lá então, a mensagem da palavra de Deus. O tema é o verdadeiro inimigo. Hoje você vai conhecer quem é ele. Vamos então. Apocalipse capítulo 9, versículo 14 e 15. O qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: soltai os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Vamos continuando, que a mensagem hoje é forte. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. E o versículo, do versículo 1, glórias a Deus, do versículo 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Vamos pular para o versículo 10, do capítulo 20 de Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E para fazer o fechamento do cumprimento dessa mensagem de hoje que nós vamos ministrar, é Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vamos detalhar aqui hoje um assunto muito importante, um assunto muito sério, um assunto muito real e pouco falado em muitas igrejas. Muitos até não gostam de tocar nesse assunto, outros por medo ou insegurança, ou porque está fechando com o inimigo espiritual, diz: para que isso? Não precisamos falar isso. Você está dando glória para o inimigo. Essas pessoas estão equivocadas. Mostrar quem é o inimigo não é dar glória para ele, é fazer você ficar apercebido e alerta que ele está em atividade nos 4 cantos da terra. E outro detalhe, teve um que falou assim para mim: irmão, você fica falando muito do inimigo, ele vai ficar furioso contra você e vai te perseguir. Essa pessoa também está equivocada, porque também eu falei assim: você falando do inimigo, ele vai te perseguir. Você não falando, ele vai te perseguir do mesmo jeito, porque ele odeia toda a raça humana. Satanás e os demônios, ele não tem comunhão com o ser humano nenhum. Ele tão somente é mentiroso. Ele, quando diz que está com alguém, é fingindo, é por fingimento. Porque na primeira oportunidade para matar aquela vida e levar aquela vida para o inferno, ele assim o vai fazer. Glórias a Deus, que está nos orientando aqui hoje
para vos falar esta mensagem real, verdadeira e séria. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que me ouvem pelas ondas magnéticas desta emissora de rádio, e você que me ouve aí online, o inimigo, ele tão somente, a Bíblia diz, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele só conhece esses três verbos: matar, roubar e destruir. Ele sabe que o fim dele é o lago de fogo e enxofre. Infelizmente, muitas pessoas não sabem ensinar a diferença entre inferno e lago de fogo. A gente vê muitas pessoas falando, irmão, e até tropeçando, dizendo que o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Se você for ver a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, você vai observar que só estava no coração do Deus que fez o céu e a terra. Deus fez os céus, Deus fez a terra, e não tinha intenção em fazer o inferno. O inferno só foi feito porque alguém caiu, porque alguém pecou, porque alguém traiu a confiança do Criador. E este alguém, a Bíblia nos relata no livro do Apocalipse, que ele foi Satanás e os demônios, porque houve batalha nos céus. O dragão e os seus pelejaram contra o dragão, contra Miguel e os seus. Glórias a Deus. No livro do Apocalipse diz que o dragão e os seus pelejaram contra o arcanjo Miguel e contra seus anjos. Mas a Bíblia diz que o dragão, que é Satanás, ele não venceu, ele perdeu, ele foi expulso de lá. Ele e até essa parte dos anjos que o seguiram nessa rebelião. A primeira rebelião estabelecida lá nos céus. E depois o inimigo, aqui no planeta Terra, fez o homem pecar contra Deus, na desobediência no jardim do Éden. E com isso o pecado entrou no mundo. Mas vou chegar lá. Vamos lá. O verdadeiro inimigo. O teu inimigo é Satanás e os demônios. Eles que são teu verdadeiro inimigo. Irmãos e irmãs e todos que me ouvem aqui hoje, a Bíblia nos relata também de mais 4 que pecaram no reino dos céus. Eles também pecaram voluntariamente, mas estes Deus não permitiu ficar solto. A Bíblia diz que Deus os aprisionou em cadeias celestes. Irmãos e irmãs, o assunto hoje aqui, irmão, vai ser muito sério. E detalhe, o que eu vou te falar: cuidado com o defraudador. Cuidado com aquele que não tem compromisso com a palavra de Deus. Numa hora dessa ele vai falar que nós estamos malucos. Numa hora dessa ele vai falar que isso é exagero. Numa hora dessa ele vai falar que nem tudo é o que está escrito. Numa hora dessa ele vai falar que nós estamos dando glória para o inimigo. E é mentira. Nós estamos te mostrando quem é o verdadeiro inimigo. Mas vamos lá. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos falar primeiro dos 4 que pecaram voluntariamente. A Bíblia não relata os seus nomes, mas é aqui em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 9, o versículo 14 e 15, onde nós fizemos a abertura, diz assim: o qual dizia ao 6º anjo, isso aqui é o anjo celeste, o anjo que está na posição em obediência a Deus, ao qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: soltai os 4 anjos que estão presos. Irmão, se está preso é porque cometeu delito. Se está preso é porque fez algo errado. Se está preso é porque... meu Deus do céu, eu vou falar. Hoje eu vou falar aqui tudinho. Tudo que você precisa saber. Estes anjos foram presos. Por que eles foram presos se antes estavam soltos? Eles foram presos porque traíram a confiança do Criador. Deus confiava neles. E de repente eles traíram o Criador. Eles acharam, olha, vamos combinar nós 4. Nós vamos se levantar contra o Criador, tomar o reino dos céus e vamos dominar tudo, irmão. Deus é Deus e o resto é Baal. A palavra de Deus diz que Deus não dá sua glória para outro. O Deus que fez o céu e a terra é o Todo-Poderoso. Ele criou tudo, tudo fez, e nada e nem ninguém conseguiria e vai conseguir combater o Deus que fez o céu e a terra. Quando
Vamos lá. Soltai os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos esses 4 anjos, que estavam preparados para a hora, dia, mês, ano, a fim de matarem uma terça parte dos homens. Uma coisa eu tenho para vos falar aqui no dia de hoje. Não queira ficar neste mundo depois do arrebatamento da igreja. Não queira ficar neste mundo. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Escapa-te pela tua vida enquanto é tempo. Porque esses anjos estão presos, mas eles vão ser soltos. E a Bíblia diz que eles só têm uma ordenança: vai e mata a terça parte dos homens. Quem ficar aí vai ver. Por isso que a Bíblia diz: mais bem-aventurados que vão na primeira ressurreição. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aí esses anjos fazem a arruaça. Depois que eles fazem essa arruaça e matar a terça parte dos homens, chalindrão neles de novo. O Criador prende eles até passar o tribunal no juízo final. Mas vamos chegar lá. Vamos lá, vamos dando continuidade para você entender. Apocalipse capítulo 20. Do versículo 1 ao 3, vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Acabar com a festa do diabo mesmo, para prender ele de uma vez só. E prendeu o grande dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Vamos dando continuidade. Passados-se os 1000 anos. Versículo 10. O diabo é solto, mas depois é preso de novo para ser julgado e lançado aonde nós vamos falar agora. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Glórias a Deus. Irmãos, irmãs, a festa do capiroto vai acabar aqui na terra, porque o dia do juízo dele e de seus seguidores está perto. Glórias a Deus. É muito importante para Deus e para Jesus você aceitar a Jesus Cristo e salvar a sua alma da perdição. Salvação é coisa séria, porque esses seres estão em atividade no mundo para poder persuadir e levar todos os homens ao inferno e do inferno ao lago de fogo. O diabo já sabe que o fim dele é o lago de fogo e enxofre. Muita gente está enganado, porque muitos enganadores estão no mundo e não ensinam a palavra de Deus. Um tempo desse daí eu fui questionado. E uma pessoa no seu relato relatou assim, dizendo que eu estava ensinando errado, que o inferno não existe, que o inferno é uma doutrina mentirosa. E eu falei e escrevi para a pessoa também online e mandei assim: o inferno nunca vai ser uma doutrina, porque o inferno não é uma doutrina, o inferno é uma realidade. A Bíblia do Gênesis até o Apocalipse mostra isso. Esses homens não têm visão, não têm compromisso com Deus, não conhecem a verdade, porque a Bíblia diz que os obreiros fraudulentos não terão conhecimento do Senhor. Aí eles distorcem e quer dizer que a gente está ensinando errado, mas são eles que não têm conhecimento, porque não lê, não ora, não busca e não é separado do mundo. Por isso eles não conhecem nada de Deus.
poderia dar aqui um número de informações que eu tenho, mas eu não tenho necessidade para isso. Porque isso não vai acrescentar espiritualidade em nada. Glórias a Deus. O mais importante é isso aqui, ó, é formação bíblica na tua mente. E abandonar o mundanismo. Outros são tão ridículos, irmão. Eles para desfazer, ou então para tentar negar a eficácia da revelação, eles dizem que eu não tenho condição de falar por causa da minha nova aparência que eu estou. Glórias a Deus. Mas o que manda não é a aparência física, aquilo que você vê por fora. O que manda é o que está por dentro, porque a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Deus sonda a mente e o coração. Glórias a Deus. A palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus é a mesma. Glórias a Jesus. Mas esses seres, que a moradia deles é o inferno, eles sabem que o tempo deles já está curto. E eles não querem ir ao lago de fogo sozinho. Você quer saber por causa de quê? Porque a estadia deles de moradia no inferno vai acabar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Então a morte vai morrer. A morte não vai mais andar a cavalo por aí. E sabe qual é a cor do cavalo que a Dona Morte gosta? É o cavalo amarelo, conforme está no livro do Apocalipse. A morte vai ser destruída, o cavalo dela também vai ser destruída, o inferno vai ser destruído, tudo no lago de fogo. Aí para lá, para o lago de fogo, quem vai também? Satanás, os demônios, os 4 anjos que pecaram voluntariamente. Vamos mais. A besta, o falso profeta, os ímpios e os homens pecadores que transgrediram a palavra de Deus. Não adianta você criar um outro evangelho. Não adianta você distorcer a Escritura. Falar que nem tudo é o que está escrito. Porque diante de Deus, ninguém se escapa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, buscando o justo, vendo o justo e o injusto. Tudo Deus vê, tudo Deus sabe, tudo Ele entende. E aquilo que o homem semear, aquilo que qualquer um semear nesta vida, vai colher quando chegar no juízo final. Glórias a Deus. Então o teu verdadeiro inimigo é Satanás e os demônios. Eles andam persuadindo por aí. E detalhes, eles têm um ódio terrível da palavra de Deus. Você sabia disso? Que o diabo ele tem um ódio terrível. Ele odeia a palavra de Deus, mas de vez em quando quer estar de pregador, se mete a pregador ele. Ele vem para Jesus, Jesus, tudo isso que está escrito, Jesus. Está escrito, Jesus. Olha, Jesus, faça que essa pedra se transforme em pão. E Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo pega uma outra passagem bíblica e diz, Jesus, lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito que dará ordem a teu respeito, e você conhece muito bem a história. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Tu querendo ou não querendo, Satanás. O meu Deus ainda é teu Deus. Entendeu aí o mistério? Você entendeu aí o mistério? Tudo passa pela vigilância de Deus. Tudo Ele vê,
tudo ele sabe, tudo ele entende. Por isso, guarde isso contigo. O teu verdadeiro inimigo e o único inimigo que você tem é Satanás e os demônios. Muitos ficam com medo de falar a verdade do Evangelho, dizendo que o inimigo vai ficar furioso, que o inimigo vai perseguir. Eles se enganam, irmão. Pregando ou não pregando, falando ou não falando, o inimigo ele fica furioso do mesmo jeito e vai perseguir do mesmo jeito. Eu estava lá no mundo, estava indo para o inferno pensando que estava indo para o céu, estava destruindo a minha vida pensando que estava curtindo, mas de repente o Evangelho me alcançou. De repente eu comecei a ver para onde que eu estava indo. E tudo aquilo de ruim que me acompanhava se afastou de mim. Hoje eu tenho paz. Hoje eu durmo e acordo tranquilo. Antes não, dormia preocupado e acordava preocupado, mas hoje não. Eu durmo tranquilo, porque se eu morrer hoje, eu morrer amanhã, eu morrer depois, eu sei para onde eu vou. Glórias a Deus. Muitas pessoas que eu conheci nesta vida já partiram desta vida para outra. E será que essas pessoas se salvaram? Se arrependeram a tempo, se salvaram. Mas se não, estão queimando no inferno uma hora dessa. Não se iluda não com esses falsos pregadores, com esses falsos homens e mulheres que dizem que o inferno não existe, que fala que todo mundo vai para o céu. Isso é uma mentira. Só vai ao paraíso descansar quem se salvou em Cristo Jesus. Quem não se salvou em Cristo Jesus vai direto para o inferno sem fazer curva. Vai direto. Mentira minha? Não conhece a Bíblia, por isso que você não sabe. Leia a Bíblia Sagrada. Você consegue ler o gibi, você consegue ler a revista, você consegue ler o jornal, você consegue ler um monte de coisa na sua vida. E por que quando é na hora da palavra de Deus te dá um sono? Você nunca parou para se perguntar, não? Outros livros, você não tem sono nenhum. Mas quando é a Bíblia, te dá um sono. E você não consegue mais ler. É porque o inimigo da tua alma não quer que você saiba a verdade. E guarde uma coisa: inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. Nós estamos vendo muita gente por aí ensinando errado. Mas sabe por causa de quem está ensinando errado? É falta de ler a Bíblia, irmão. Está no capítulo e versículo da novela. Está no capítulo e versículo do futebol. Está no capítulo e o versículo da distração. Aí como que essas pessoas vão ter revelação? Só vai ter miragem, vai ver o que não existe. Mas quem está em Deus e quem não vive mais segundo o curso dessa vida, tem revelação e orientação do reino dos céus. As coisas dessa vida, o mundo ali, a pessoa explica direitinho. Olha, aconteceu isso na novela. É mesmo? Legal. Aconteceu isso no futebol. É mesmo? Legal. Aconteceu isso no cotidiano. Ontem aconteceu um negócio estranho ontem. Legal. Mas quando explica a Bíblia, e o que aconteceu na palavra de Deus? Ah, não sei não. Ah, por que tu não sabe? Ah, não tenho tempo. Tem tempo para muitas coisas nessa vida, mas para a palavra de Deus não tem tempo. Aí depois, isso aqui que eu vou falar, não é exagero meu não. Aí depois, quando chegar diante de Deus, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, deixa eu ver se a passagem é essa mesmo para mim não errar.
Está aqui pertinho do Apocalipse, um mini esboço que eu fiz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. E o que foi, foi. E o que há de ser, já foi. E Deus pede conta do que passou. Isaías capítulo 57, versículo 4. De que fazei o vosso passatempo? Salmos 101, do versículo 6 a 8. Os olhos de Deus tudo vê. E Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Como que está o teu caminho? Como que está as obras? O que você tem feito nessa vida? Eu falei que a temperatura é esquentar. Você não é obrigado a me ouvir. Daqui para lá, a temperatura vai esquentando cada vez mais. O termômetro vai estourar aqui hoje. Glórias a Deus. A Bíblia diz assim, no livro de Eclesiastes: não viva demasiadamente impiamente, senão morreria fora do teu tempo. Sabe o que quer dizer isso? Pessoas que eram para viver 80 anos só viveu 50. Pessoas que eram para viver 50 só viveu 30. Pessoas que eram para viver 30 só viveu 20. Pessoas que eram para viver 20 só viveu 15. E aí sucessivamente. Reduziu o seu tempo de vida por causa do seu caminho impiamente. Porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, o que a mulher semear, o que todos semearem hão de colher. Glórias a Deus, glórias a Jesus. O teu verdadeiro inimigo é Satanás e os demônios. É eles que induzem toda a raça humana aos vícios das drogas, ao vício da prostituição, aos vícios da bebedice, ao vício da confusão, aos vícios das músicas imorais pornográficas, aos vícios de tudo aquilo que despreza a palavra de Deus. Eles que são os condutores da inversão de valores. São eles que conduzem a raça humana à imoralidade, ao incesto, à abominação e à confusão anormal animal. São esses seres do inferno que já estão destruídos e perdidos e destinados ao lago de fogo, que quer levar toda a raça humana junto com eles à perdição da destruição. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus vai falar, irmão, e vai continuar falando aqui do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Deus vai falar. Toda a raça humana está caminhando rumo ao inferno e não ao paraíso. Toda a raça humana está indo pensando que está indo para os céus e não está indo para os céus. São poucos que vão se salvar. E a palavra de Deus diz acerca disso: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus tem chamado a todos para o plano da salvação, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o ímpio prefere o caminho mau, prefere o caminho da perdição, prefere o caminho que parece ser direito, mas o fim é a morte. A intenção de Deus é salvar a todos, porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. Hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei a bênção para que vivais. A bênção é Jesus. A bênção é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. A bênção está na palavra de Deus, que vai te mostrar que Jesus Cristo já está voltando para buscar o seu povo. Meu Deus do céu. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna.
Escolha a bênção de Deus. Escolha servir a Jesus. Você tem um inimigo. E o teu verdadeiro inimigo está em atividade no mundo, persuadindo, desviando, afastando e enganando para levar homens, mulheres, crianças e ancião ao inferno e à condenação, no juízo final e ao lago de fogo. Meu Deus do céu. Arrependa-te enquanto é tempo. Arrependa-te enquanto é tempo. Arrependa-te enquanto é tempo, porque Jesus já vem aí. Jesus já vem aí. Jesus já vem aí, porque o nome e o sangue de Jesus ainda tem poder. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Ali aceite a Jesus Cristo. Ali congregue. E espere o retorno dele, porque ele já vem para nos buscar. Não fique aí, porque Jesus já está voltando. Jesus já está voltando. O teu verdadeiro inimigo é Satanás e os demônios. A dona morte que anda a cavalo e o inferno. Porque o inferno vem atrás da dona morte para pegar os seus mortos. E tudo isso está em atividade no mundo. Uma certa vez, vou encerrar por aqui. Eu tinha uma dúvida muito grande na minha mente. E ninguém conseguia me responder, ou por medo, ou por covardia, não sei. Porque eu, quando perguntava, todo mundo fugia do assunto. Ninguém queria entrar. Eu sempre fui curioso para saber quem foi que levou o rico ao inferno. Porque o mendiguinho Lázaro, na parábola do rico e Lázaro, a Bíblia fala que vem 2 anjos dos céus para pegar o mendiguinho Lázaro e levar ao paraíso. Antes era seio de Abraão, mas depois da morte e ressurreição de Cristo, transformou-se em paraíso. Glórias a Deus. E eu ficava com aquilo na minha mente, lendo a Bíblia de ponta a ponta, perguntando a um, perguntando a outro, e ninguém sabia me responder. Então eu comecei a jejuar e orar. Que quando eu quero saber de algo, principalmente da parte de Deus, eu começo a orar e jejuar, mas não falo nada para ninguém, fico quietinho. Aí fiquei orando, subindo um monte, descendo um monte, indo para a consagração. Aí de madrugada Deus me revelou. Eu vou te revelar o que você quer saber. Porque você está bradando muito, a tua oração está bradando aqui no céu. Aí Deus me revelou, irmão. Eu sou curioso sim, pelas coisas de Deus. Agora pela vida dos outros, irmão, não me interessa não. Tem gente que é um agente de Satanás. E Jesus já falou acerca disso. Vós que por pai é o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso coração. E quem é de Deus, irmão, procure saber das coisas de Deus. Da vida dos outros, você procura saber para poder edificar aquela vida, orar pelaquela vida, para aquela vida ser curada e restaurada, para a honra e glória de Deus Pai. Aí de madrugada Deus me revelou. Meu filho, sabe quem vem buscar o rico? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Ai, meu Deus do céu, foi muito profundo. Aí eu vi lá em Apocalipse, ela vindo de cavalo amarelo. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Não é a vida dos outros, não, é a Bíblia aqui, ó. Vem e vê. E olheis, e eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte dos homens, a espada, a fome, a peste, e com as feras da terra.
Aí Deus falou comigo no meu coração de madrugada. Quem veio buscar ele foi a Dona Morte, acompanhado do inferno e de demônios. O negócio é sério, irmão. Está cheio de mentiroso andando por aí. O sangue de Jesus tem poder. Está cheio de mentiroso andando por aí, distorcendo a palavra, falando que nem tudo que está escrito. Irmão, a palavra pode até me cortar. A palavra pode até estar me repreendendo em alguma coisa que eu esteja errado, mas jamais eu vou deixar de pregar a verdade. Jamais eu vou deixar de dizer que está escrito. Jamais eu vou distorcer, porque a Bíblia diz: ai daquele que tirar um tio, uma vírgula ou um jota, porque toda palavra de Deus vai se cumprir para aquilo aos quais ela foi enviada. Está cheio de mentiroso por aí, distorcendo a Escritura. E diz que é pregador, irmão. Diz que é pregadora. Diz que conhece a verdade. Conhece nada. Se conhecesse, pregava. Se conhecesse, dizia onde estava escrito. Se conhecesse, falava a verdade ao povo, dizendo: gente, o céu existe, mas o inferno também. Gente, só vai para o céu quem se salvar. Gente, só vai para o céu quem aceitou Jesus. Porque se não aceitar Jesus, vai queimar no fogo do inferno. Mas não. Eles falam que todo mundo vai para o céu. Ninguém vai para o inferno. E qual evangelho que você aprendeu isso? Porque agora está cheio de evangelho. E a Bíblia Sagrada já nos alertava acerca disso. Nem que um anjo do céu apareça vos pregando um outro evangelho, não acreditai. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Eu avisei, não é obrigado a me ouvir. Está ouvindo porque gosta. Porque a temperatura está esquentando aqui, irmão. A chapa está ficando quente. Vamos lá. O teu verdadeiro inimigo é Satanás e os demônios. Eles que são teus inimigos, que distorce, defrauda, usa falsificadores da palavra, usa homens e mulheres para dizer que nem tudo é o que está escrito. Vou entregar tudinho aqui hoje. Não vou levar nada para casa. Tem uns defraudadores que andam por aí, irmão, que são exaltadores das coisas do mundo, que diz que não tem problema nenhum dar talagada, não tem problema nenhum beber, mas o dia que você ficar duro, vai para a encruzilhada que a tua bebida está lá, com direito a farofa, a galinha e a luz de vela. Leva uma cadeira para você e outra para Satanás, para que vocês venham ali se deliciar e bater os seus drinks ali à luz de vela, e vela colorida ainda, porque a Bíblia diz: não bebereis nem vinho e nem bebida forte, porque eu vos separei e vós sois santo, sede santo como ele é santo, porque só vai entrar nos céus santificado no nome e no sangue de Jesus Cristo. Mas que é isso, irmão? Eu tenho que falar, irmão. Me convidaram para bebedice esse final de semana e eu fico irritado com isso quando me convidam. Quando eu falei: ó, você está convidando a pessoa errada, porque eu não posso tocar nessas coisas. Deus me separou para um propósito. E Ele falou comigo: não beba vinho e nem bebida forte, nem bebida nenhuma nessa vida. Irmão, quando o fogo de Deus vem, só para você entender, pega uma garrafa de álcool, bota dentro do forno e aquece. Vai acontecer o quê? Vai explodir, irmão. Vai explodir. A pessoa está cheia de álcool no sangue. Aí vai para dentro da igreja. Brinca mesmo com Deus. Aí vai para dentro da igreja, irmão. O fogo de Deus vai descer, vai ser fulminado dentro da igreja, igual aconteceu com os filhos de Arão. Deus falou para não beber, beberam, entraram para dentro do santuário, o fogo de Deus desceu, consumiu eles. Explodiu, irmão. Aí você vê um monte de morte estranha dentro da igreja aí. O Senhor arrebatou ao céu. Tem certeza que arrebatou mesmo? Não é que não desceu direto, não? Aí fica um pensamento aí para você.
Porque a Bíblia diz, de engano na minha casa não vai ficar. Deus até atura a fraqueza humana, mas a defraudação aí já é até demais, mano. Já é até demais. Meu Deus do céu, tô querendo parar de falar, irmão, o negócio tá bom aqui hoje. Apocalipse, seu verdadeiro inimigo é Satanás e os demônios. É eles que ficam persuadindo as pessoas a imoralidade, a abominação, ao incesto, a confusão anormal animal. Estão tirando tudo. Daqui um dia vão querer fazer casamento do ser humano com o animal. Em alguns países tem essa palhaçada aí também. Sabia não? Isso já foi até noticiado no Tira Visão, uma reportagem. Que já estão transformando a abominação normal para transformar a confusão anormal, animal, anormal, normal. Não demora muito. Mas onde o irmão viu isso? No Antigo Testamento fala muito acerca disso. No Antigo e no Novo. Moisés pagou o preço com o povo que estava com ele. E teve que escrever no livro de Levítico, no livro de Número, no livro de Deuteronômio, não se una com o animal. Está escrito lá. Deus não fez assim, a natureza de Deus não é assim. É homem, mulher, mulher e homem, casal. Esse é o caminho de Deus, é o caminho certo para chegar no céu. Outros caminhos, o inferno fica bem pertinho, logo ali. Desce direto. Essas são as palavras de hoje. Que Deus possa falar mais forte em cada coração. E tudo que eu falei, argumentei, preguei, verbalizei e expressei aqui, foi da parte de Deus. Bíblia purinha, sem mistura. Aqui, ó, palavra de Deus. Lê a Bíblia, lê a Bíblia. Tudo que você ouvir por aí, ouvir, lê a Bíblia, vê se está escrito. Se não tiver escrito, a palavra de Deus diz, seja anátema. Seja anátema. No livro do Apocalipse diz que não é nem a mais e nem a menos. Vou até ler só para encerrar por aqui. Glória a Deus. O negócio está muito bom, irmão. Estou com vontade de ir pregando até meia-noite. O Tony Rodrigues gosta de pregar até meia-noite. Ele começa às 7 horas e vai até meia-noite pregando. Acaba bom. Esse é bom para poder pregar mesmo. Eu gosto de pregar ele. Aqui, ó. Não é nem a mais e nem a menos, ó. Bíblia purinha. Bíblia purinha. Não é nem a mais e nem a menos. É segundo está escrito, ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar alguma coisa a mais, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Não é nem a mais e nem a menos. É segundo está escrito. Que Deus vos abençoe e possa falar mais forte em cada coração. Se prepare, porque Jesus Cristo já está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Que Deus possa te iluminar mais e mais, que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que o nome, o sangue de Jesus venha cobrir sobre ti, sobre a tua família e sobre todos que estão nos ouvindo, tanto pelas ondas magnéticas desta emissora de rádio ou pela internet que estão me ouvindo nessa hora. Que Deus vos abençoe e fique na paz de Jesus. Glórias a Deus.